Seja bem-vindo! Não esqueça de inscrever-se no canal, ative o sininho para receber todas as notificações, avalie e compartilhe. Mero Cristianismo. Autor C.S. Lewis. Prefácio. O conteúdo deste livro foi inicialmente transmitido pelas ondas do rádio e depois publicado em 3 partes separadas. Broadcast Talks, Palestras de Rádio, 1942. Christian Behavior, Conduta Cristã, 1943. E Beyond Personality, Além da Personalidade, 1944. Nas versões impressas, fiz alguns acréscimos ao que eu disse ao microfone, mas, de maneira geral, não alterei o texto. A meu ver, uma preleção de rádio deve se parecer ao máximo com uma conversa, isto é, não deve soar como um ensaio acadêmico sendo lido em voz alta. Assim, em minhas palestras, procurei empregar todas as contrações e os coloquialismos que costumo utilizar no meu falar habitual. Tentei reproduzir esse feito na versão impressa, e toda vez que enfatizava a importância de uma palavra pela entonação de voz na versão impressa, eu a escrevia em itálico. Entretanto, agora estou inclinado a acreditar que isso foi um erro, um híbrido indesejado entre a arte de falar e a arte de escrever. Um orador deve usar variações de entonação para dar ênfase, porque o seu meio de comunicação se presta naturalmente a esse método. Contudo, um escritor não deve se valer de itálicos com o mesmo propósito, uma vez que dispõe de outros meios diferenciados de expressar as palavras-chave e, portanto, deve utilizá-los. Nesta edição, eliminei as contrações e substituí a maioria dos itálicos, reformulando as sentenças em que elas apareciam, mas isso sem, pelo menos assim espero, ter alterado o tom popular ou familiar que eu pretendia assumir o tempo todo. Também acrescentei alguns trechos e excluí outros quando percebia que minha compreensão dos assuntos havia sido aprimorada quando comparada ao meu entendimento de 10 anos atrás, e também quando me deparava com trechos que, a meu ver, pudessem ter sido mal interpretados na versão original. Aqui cabe um aviso ao leitor. Não oferecerei qualquer tipo de ajuda a ninguém que esteja em dúvida entre 2 denominações cristãs. Em outras palavras, não espere de mim qualquer orientação no sentido de você se tornar um anglicano, católico romano, metodista ou presbiteriano. Essa omissão é intencional. Até mesmo a lista que acabei de apresentar está em ordem alfabética. E também não faço mistério sobre a minha posição pessoal. Sou um leigo dos mais convencionais da Igreja Anglicana, sem preferência especial pela alta ou pela baixa igreja, tampouco por qualquer outra coisa. Até porque, neste livro, minha intenção não é converter ninguém à minha posição particular, pois desde que me tornei cristão, penso que talvez o melhor favor que possa fazer aos incrédulos que me cercam é explicar e defender a crença que tem sido comum a quase todos os cristãos de todos os tempos. Eu tinha inúmeros motivos para pensar assim. Em primeiro lugar, as questões que dividem os cristãos entre si muitas vezes envolvem pontos de alta teologia ou mesmo de história eclesiástica, que devem ser tratados exclusivamente pelos especialistas. Tais matérias estão fora do meu alcance. Nessas águas profundas, não tenho condições de ajudar ninguém. Antes, preciso ser ajudado. Em segundo lugar, penso que se deve admitir que a discussão acerca desses pontos controversos não tem qualquer chance de trazer uma pessoa de fora para o seio do cristianismo. Se insistirmos em escrever e falar sobre isso, a probabilidade de desencorajarmos essa pessoa a ingressar em uma comunidade cristã é muito maior do que a de a atrairmos para nossa denominação. Nossas divergências não devem jamais ser discutidas senão com aqueles que já acreditam que há um só Deus e que Jesus Cristo é o seu único Filho. Por fim,
tenho a impressão de que há uma quantidade maior de autores e também mais talentosos engajados nessas questões controversas do que em defesa daquilo que Baxter chama de mero cristianismo. A parte que me coube no debate e para a qual eu me senti capaz de contribuir é também a mais modesta, e é para ela que enveredei naturalmente. Pelo que sei, esses foram os meus únicos motivos, e agradeceria se as pessoas não fizessem inferências fantasiosas a respeito do meu silêncio sobre certas polêmicas. Por exemplo, tal silêncio não significa necessariamente que eu esteja em cima do muro. Por vezes, estou mesmo. Há questões em discussão entre os cristãos cuja resposta ainda não nos foi revelada. E há outras para as quais eu nunca terei uma resposta. Se eu as fizesse, mesmo em um mundo melhor, poderia receber uma resposta, até onde sei, como aquela recebida por um inquiridor bem superior a mim. O que lhe importa? Quanto a você, siga-me. Mas há outras questões sobre as quais tenho opinião formada, e mesmo assim me mantenho em silêncio, pois não estou escrevendo para expor algo que eu poderia chamar de minha religião, mas sim para expor o cristianismo puro e simples, que é, e o que já era muito tempo antes de eu ter nascido, independentemente de eu gostar disso ou não. Certas pessoas tiram conclusões precipitadas do fato de eu nunca dizer mais sobre Maria do que aquilo que está relacionado ao nascimento virginal de Cristo. Mas, certamente, meu motivo para não fazê-lo é óbvio, não é? Dizer mais do que isso me levaria imediatamente para âmbitos altamente controversos. E não há controvérsia entre os cristãos que deve ser tratada com maior delicadeza do que essa. As crenças católico-romanas nessa matéria não são defendidas com o fervor comum que se associa a todas as crenças religiosas sinceras, mas, muito naturalmente, com a sensibilidade peculiar e, por assim dizer, cavalheiresca que uma pessoa sente quando a honra de sua mãe ou sua amada está em questão. É muito difícil divergir do católico nesse ponto sem lhe parecer malcriado ou até um herege. Por outro lado, as crenças protestantes opostas sobre esse assunto evocam sentimentos que vão até as raízes de todo tipo de monoteísmo. Para os protestantes radicais, parece que a distinção entre o Criador e a criatura, por mais santa que seja, está sendo ameaçada pelo renascimento do politeísmo. Portanto, é difícil discordar dele sem parecer aos seus olhos pior do que um herege, um pagão. Se há um tema que poderia arruinar um livro sobre o mero cristianismo, se há algum tema capaz de tornar completamente improdutiva a leitura de pessoas que ainda não creem que o Filho de Maria é Deus, certamente é esse. Por mais estranho que pareça, você não poderá tirar conclusões do meu silêncio no que diz respeito a temas polêmicos, nem mesmo que eu os considere importantes ou o contrário, sem importância, pois esse já é por si mesmo um dos pontos polêmicos. Uma das coisas sobre as quais os cristãos discordam é acerca da importância de sua discordância. Quando dois cristãos de denominações diferentes começam a discutir, certamente não demora para que um deles pergunte se tal ponto realmente importa. E o outro responde: se isso importa? Mas é claro! É absolutamente essencial. Estou dizendo tudo isso simplesmente para deixar claro que tipo de livro eu estive tentando escrever. Certamente não para ocultar ou tentar fugir à responsabilidade por minhas crenças pessoais, pois sobre elas, como eu disse antes, não há segredo. Para citar o tio Toby, estão todas escritas no livro de oração comum. O risco maior que eu corria era, sem dúvida, de apresentar como cristianismo comum qualquer coisa que fosse peculiar à igreja anglicana ou, o que seria pior, a mim mesmo. Tentei evitar esse tipo de coisa enviando o manuscrito original do que é atualmente o livro 2 para 4 clérigos, um anglicano, um católico romano, um metodista
e outro presbiteriano, e submetendo-o à crítica deles. O metodista achou que eu não havia falado bastante sobre fé. Já para o católico romano, eu tinha ido longe demais na falta de importância atribuída a teorias explicativas sobre a expiação. No mais, todos nós concordamos. Não submeti os outros livros a um veto semelhante, porque, embora possam suscitar diferentes opiniões entre os cristãos, são somente divergências individuais e entre escolas de pensamento, não entre denominações. A julgar pelas resenhas e inúmeras cartas que me foram escritas, o livro, por mais que seja limitado em outros aspectos, alcançou sucesso, ao menos em apresentar um cristianismo concordante, ou comum, ou central, ou puro e simples. Nesse sentido, poderia ser útil refutar a acepção de que, se omitirmos os pontos divergentes, todo o restante seria um vago e minguado máximo divisor comum, MDC. O MDC é algo não apenas positivo, mas também pungente, que se distingue das crenças não cristãs por um profundo abismo que não é em nada comparável, nem mesmo às piores divisões internas ao cristianismo. Se eu não tiver servido diretamente à causa da reunificação, talvez tenha deixado claro por que deveríamos nos reunificar. Eu certamente já me deparei com o afamado odium theologicum de membros convictos pertencentes a outras comunidades cristãs. Porém, a hostilidade vem mais da parte daqueles que estão à margem, seja os de dentro da igreja anglicana, seja de fora. Em outras palavras, aquelas pessoas que não são membros de nenhuma comunidade. Acho isso curiosamente consolador. É no seu centro, onde habitam seus filhos mais honestos, que cada comunidade está de fato mais próxima da outra em espírito, se não em termos de doutrina, e isso sugere que no centro de cada uma há algo ou alguém que, apesar de todas as divergências de crença, de todas as diferenças de temperamento e de todas as memórias de perseguição mútua, fala a mesma língua. Isso é tudo o que tenho a dizer sobre as minhas omissões relativas à doutrina. No livro 3, que trata da moral, também fiquei em silêncio sobre algumas coisas, mas por um motivo diferente. Desde que servi como soldado na Primeira Guerra Mundial, passei a ter uma aversão a pessoas que fazem exortações aos homens que estão na linha de combate, enquanto elas próprias estão confortáveis e seguras. Em decorrência disso, tenho certa relutância em falar muito de tentações às quais eu mesmo não estou exposto. Parto do pressuposto de que nem todos são tentados por todos os pecados. A compulsão pelo jogo, por exemplo, não faz parte da minha natureza. E, sem dúvida, o preço que pago por isso é a falta de algum impulso bom do qual essa compulsão seja o excesso ou a perversão. Portanto, não me sinto qualificado a dar conselhos sobre o que é permissível ou não no jogo, se é que há algo permitido, pois não me atrevo nem mesmo a afirmar que tenha esse conhecimento. Também não falei nada a respeito do controle de natalidade, pois não sou mulher e nem mesmo casado, ou um reverendo. Portanto, não me vejo em condições de defender uma posição firme sobre sofrimentos, perigos e o preço daquilo de que estou protegido. Além disso, também não exerço nenhuma atividade pastoral que me obrigue a isso. Há objeções perceptíveis e que também foram expressas, bem mais profundas, contra o meu uso da palavra cristão no sentido de alguém que aceita as doutrinas comuns do cristianismo. As pessoas me perguntam: quem é você para determinar quem é e quem não é um cristão? Ou, não é possível que muitas pessoas que não creem nessas doutrinas possam ser mais genuinamente cristãs, estando mais perto do Espírito de Cristo do que outras que creem? Com certeza essa objeção é, em certo sentido, muito acertada, generosa, espiritual e sensível, e tem todas as qualidades acessíveis, exceto a de ser útil. Usar a linguagem como esses contestadores querem que a usemos seria simplesmente desastroso.
Vou tentar deixar isso claro com base na história do uso de outra palavra, bem menos importante. A palavra gentleman, cavalheiro em inglês, tinha originalmente um significado evidente: uma pessoa que tinha um brasão e que era proprietária de terras. Sempre que dizíamos que alguém era um gentleman, não se estava fazendo nenhum elogio, mas simplesmente reconhecia-se um fato. Quando alguém se refere a outro como não sendo um gentleman, isso não era nenhuma ofensa, mas uma informação. Não havia contradição em dizer que João era um mentiroso e, ao mesmo tempo, um gentleman. Da mesma forma que não há contradição hoje em dizer que Tiago é um tolo e possui um mestrado. Mas depois vieram aqueles que disseram, de forma tão acertada, generosa, espiritual, sensível, tão tudo menos útil. Ah, mas a coisa mais importante acerca de um gentleman não é o seu brasão e suas terras, mas o seu comportamento. O verdadeiro gentleman é aquele que se comporta como tal. Não há dúvida nesse sentido de que Eduardo é um gentleman, mais genuíno do que João. E eles estão certos. Ser honroso, cortês e corajoso certamente são características bem melhores do que ter um brasão, mas não é a mesma coisa. E pior, não se trata de algo com o que todos vão concordar. Chamar um homem de um gentleman, nesse novo e refinado sentido da palavra, na verdade, não é, de fato, uma forma de informar algo sobre ele, mas sim uma forma de elogiá-lo. Ou seja, negar que ele seja um gentleman passa a ser um insulto. Quando uma palavra deixa de ter função descritiva e se torna meramente um termo de louvor, deixa de apresentar fatos sobre o objeto e passa a representar a atitude que o falante tem dele. Uma boa refeição significa apenas uma refeição que tenha sido apreciada pelo indivíduo. Depois que a palavra foi espiritualizada e refinada a partir de seu sentido comum e objetivo, ser um gentleman dificilmente significa mais do que alguém de quem se gosta. Dessa forma, a palavra gentleman tornou-se inútil. Já tínhamos inúmeros termos de aprovação, de modo que esse não era necessário para esse fim. Por outro lado, se alguém, por exemplo, no trabalho de historiador, deseja usá-lo no seu sentido antigo, não poderá fazê-lo sem ter de dar explicações, uma vez que ele já não serve para esse propósito. Agora, se permitir que as pessoas comecem a espiritualizar e refinar, ou como elas poderiam alegar, aprofundar, o sentido da palavra cristão, ela também será em breve uma palavra sem utilidade. Em primeiro lugar, os próprios cristãos já não estarão em condições de aplicá-la a ninguém. Não cabe a nós dizer quem, no sentido mais profundo do termo, está mais próximo do Espírito de Cristo, e também não conseguimos olhar dentro do coração das pessoas. Não cabe a nós fazer tal julgamento, e, na verdade, somos proibidos de fazê-lo. Seria a mais pura arrogância dizermos que alguém é ou não é um cristão nesse sentido refinado. E, obviamente, uma palavra que nunca pode ser aplicada jamais se tornará muito útil. Já os incrédulos, sem dúvida, ficarão contentes por usar a palavra no sentido refinado, uma vez que, em suas bocas, ela não será mais que elogio. Ao chamar alguém de cristão, para eles isso não significará nada além de que aquele indivíduo é um bom homem. Mas esse modo de usar a palavra não representará nenhum enriquecimento da linguagem, uma vez que já dispomos do adjetivo bom. Nesse meio tempo, a palavra cristão terá sido despojada de qualquer propósito realmente útil a que pudesse ter servido. Deveríamos, portanto, ser fiéis ao sentido original, mais óbvio. O nome cristão foi empregado pela primeira vez em Antioquia, Atos 11:26, para designar os discípulos, aqueles que aceitavam o ensino dos apóstolos. Não há dúvida de que ele era restrito àqueles que tivessem tirado o máximo proveito desse ensinamento. Mas, ao mesmo tempo, não há dúvida de que ele foi estendido àqueles que, de alguma forma refinada
espiritual e intrínseca, estavam mais próximos do Espírito de Cristo do que o menos satisfatório dos discípulos. Não se trata de uma questão moral ou teológica, mas sim de empregar as palavras de tal forma que todos possamos entender o que elas significam. Quando o indivíduo que aceita a doutrina cristã não vive de acordo com ela, é muito mais esclarecedor dizer que ele é um mau cristão do que dizer que ele não é um cristão. Espero que nenhum leitor suponha que o mero cristianismo, aqui proposto, deva ser entendido como uma alternativa aos credos das comunidades existentes, como se uma pessoa pudesse adotá-lo preferencialmente ao congregacionalismo, ou à Igreja Ortodoxa grega, ou a qualquer outra igreja. O cristianismo puro e simples é antes como um saguão de entrada a partir do qual várias portas se abrem para diversos cômodos. Se eu puder conduzir alguém ao saguão, terei alcançado o meu objetivo, mas é nos cômodos e não no saguão que há lareiras, cadeiras e refeições. O saguão é uma sala de espera, um lugar a partir do qual se pode experimentar as várias portas, não um local para se morar. O pior dos cômodos, qualquer que seja, seria, a meu ver, preferível para esse fim. É bem verdade que certas pessoas acreditam que têm de esperar no saguão por um longo tempo, enquanto outras já sabem logo em qual das portas devem bater. Ignoro o porquê dessa diferença, mas tenho certeza de que Deus não deixa ninguém esperando, a menos que julgue que essa espera seja benéfica. Quando ingressar no seu cômodo, descobrirá que a longa espera lhe trouxe algum benefício, o qual você não teria obtido de outra forma. Mas você terá de encarar isso como uma espera, e não como um acampamento, e terá de perseverar na oração para que Deus o ilumine, e é claro que, mesmo estando ainda no saguão, terá de começar a tentar obedecer às regras comuns a toda a casa. Acima de tudo, deve estar se perguntando qual é a porta verdadeira, não qual lhe agrada mais por sua aparência externa. Em poucas palavras, a questão nunca deve ser: será que esse tipo de culto é do meu agrado? Mas sim, será que essas doutrinas são verdadeiras? Há santidade aqui? Será que minha consciência está me movendo nessa direção? Será que a minha relutância em bater nessa porta é por causa do meu orgulho, ou por questões de gosto pessoal, ou pelo fato de eu não ter empatia com o vigilante? Quando você tiver alcançado seu próprio cômodo, seja gentil com aqueles que escolheram portas diferentes da sua, e também com aqueles que ainda estão no saguão. Se eles estiverem errados, vão precisar ainda mais de suas orações. E se eles forem seus inimigos, então você tem ainda mais a obrigação de orar por eles. Essa é uma das regras comuns a toda a casa. Introdução. Este presente livro pede para ser interpretado em seu contexto histórico, como um gesto de coragem para contar uma história capaz de curar um mundo ensandecido. Em 1942, apenas 24 anos depois do fim de uma guerra brutal que ceifou toda uma geração de seus jovens, a Grã-Bretanha novamente estava envolvida em uma guerra. Dessa vez, eram cidadãos comuns que estavam sofrendo, na medida em que sua ilha-nação era bombardeada por 400 aviões noite após noite na famosa Blitz, que mudou a face da guerra, transformando os civis e suas cidades em linhas de frente de batalha. C.S. Lewis serviu nas terríveis trincheiras da Primeira Guerra Mundial quando era jovem, e em 1940, quando as bombas começaram a cair sobre a Grã-Bretanha, ele se alistou como oficial da vigilância antiaérea e passou a dar palestras aos homens da Força Aérea Real, os quais sabiam muito bem que depois de apenas 13 missões de bombardeio, a maioria deles seria declarada morta ou desaparecida. A situação destes homens inspirou Lewis
a falar sobre os problemas do sofrimento, da dor e do mal. Trabalho este que resultou em um convite da BBC para uma série de palestras no rádio acerca da fé cristã em um período de guerra. Essas palestras, que foram ao ar de 1942 até 1944, acabaram sendo reunidas em um livro que conhecemos hoje como Mero Cristianismo. Este livro, portanto, não consiste em meditações filosófico-acadêmicas. É, antes de tudo, uma obra de literatura oral, voltado a pessoas em estado de guerra. Que estranho que deve ter sido ligar numa rádio que vivia trazendo notícias de mortes e de destruição indizível e ouvir um homem falando em um tom inteligente, bem-humorado e inquiridor sobre o comportamento digno e humano acerca da justiça e da importância de distinguir o certo do errado. Quando a BBC pediu a ele que explicasse aos seus conterrâneos britânicos em que os cristãos acreditam, C.S. Lewis executou essa tarefa como se fosse a coisa mais simples do mundo e também a mais importante. É difícil medir o efeito profundo das metáforas usadas no livro sobre seu público original. Imagens do nosso mundo como um território ocupado pelo inimigo, invadido por poderes malignos empenhados em destruir tudo o que é bom, continuam sendo impactantes hoje. Todas as nossas noções de modernidade e progresso e todos os nossos avanços em tecnologia não foram suficientes para pôr fim à guerra. O fato de termos declarado o pecado obsoleto não diminuiu o sofrimento humano e as respostas fáceis que culpam a tecnologia ou, por que não, as religiões do mundo não resolveram o problema. O problema, insiste C.S. Lewis, é conosco, e a geração corrupta e perversa da qual os salmistas e profetas falaram há milhares de anos representa a nossa, sempre que nos submetemos a maldades individuais e sistêmicas como se fossem a única alternativa de ação. C.S. Lewis, que certa vez foi descrito por um amigo como um homem apaixonado pela imaginação, acreditava que uma aceitação complacente do status quo reflete mais do que um colapso nervoso. Em Mero Cristianismo, não menos do que em suas obras mais fantasiosas, as histórias de Nárnia e narrativas de ficção científica, Lewis demonstra uma profunda fé no poder da imaginação humana para revelar a verdade sobre nossa condição e nos trazer esperança. Devagar se vai ao longe, é a lógica tanto da fábula quanto da fé. Sem consultar nenhuma autoridade além de sua própria experiência como leigo e ex-ateu, C.S. Lewis explica aos seus ouvintes que foi selecionado para o trabalho de descrever o cristianismo para uma nova geração precisamente porque ele não era um especialista, mas um amador e principiante, não um veterano. Ele contou aos amigos que aceitou a tarefa porque acreditava que a Inglaterra, que se considerava parte do mundo pós-cristão, nunca havia sido, de fato, instruída a adotar noções básicas de religião. Assim como seu predecessor, Søren Kierkegaard, e seu contemporâneo, Dietrich Bonhoeffer, Lewis busca, em Mero Cristianismo, ajudar-nos a encarar a religião com olhos renovados, como uma fé radical cujos adeptos podem ser associados a um grupo clandestino que se reúne na zona de guerra, um lugar em que a maldade parece imperar, para ouvir mensagens de esperança vindas do lado de lá. O Mero Cristianismo de C.S. Lewis não é uma filosofia, tampouco uma teologia que devesse ser considerada, debatida e guardada em um livro na estante. Trata-se de um estilo de vida que nos desafia a sempre lembrar, como Lewis declarou certa vez, que não existem pessoas comuns e que é com os imortais que nós fazemos piadas, trabalhamos e casamos. São os imortais aqueles a quem esnobamos e exploramos. Uma vez que entramos em sintonia com essa realidade,
Lewis crê que nos abrimos para transformar nossas vidas criativamente de tal forma que o mal diminui e o bem prevalece. Foi isso que Cristo esperou que fizéssemos ao assumir a condição humana, santificando nossa carne e pedindo para que, em contrapartida, revelássemos a Deus uns aos outros. Se o mundo faz com que isso pareça uma tarefa impossível, Lewis insiste que não é. Até mesmo uma pessoa que ele vê como contaminada por uma criação miserável, num lar cheio de invejas vulgares e brigas sem sentido, pode ter garantias de que Deus tem plena consciência da lata velha que você está tentando dirigir e pede apenas que você continue a dar o melhor de si. O cristianismo que Lewis abraça é humano, mas não é fácil. Ele nos pede para reconhecer que a grande batalha religiosa não se trava em um campo de batalha espetacular, mas dentro do coração humano comum, quando acordamos todas as manhãs e sentimos as pressões do dia se abatendo sobre as nossas cabeças, e temos de decidir que tipo de imortais desejamos ser. Talvez nos sirva de consolo, da mesma forma que certamente serviu ao povo britânico, cansado da guerra, que ouviu essas palestras pela primeira vez, lembrar que Deus prega uma peça naqueles que buscam o poder a todo custo. Como Lewis nos lembra, com seu humor e sagacidade costumeiros, quão monotamente iguais têm sido todos os grandes tiranos e conquistadores, quão gloriosamente diferentes todos os santos. Kathleen Norris. Livro 1. O certo e o errado como indícios para a compreensão do sentido do universo. Capítulo 1. A lei da natureza humana. Todos já viram pessoas brigando. Às vezes a discussão soa engraçada e às vezes simplesmente desagradável. Mas como quer que soe, acredito que possamos aprender algo muito importante, dando ouvidos ao tipo de coisa que elas falam. Elas dizem coisas do tipo: como você se sentiria se alguém fizesse o mesmo com você? Esse lugar é meu, eu cheguei primeiro. Deixe-o em paz, ele não está incomodando. Você empurrou primeiro. Dê-me um pedaço da sua laranja, eu te dei um pedaço da minha. Vamos lá, você prometeu. As pessoas dizem coisas assim todos os dias, tanto as bem-educadas como as mal-educadas, e tanto crianças como adultos. Agora, o que me interessa em comentários desse tipo é que as pessoas que os faz não está dizendo simplesmente que o comportamento do outro não lhe esteja agradando. Ela está apelando para um tipo de padrão de comportamento que espera que o outro conheça. E o outro raramente responde: que se dane o seu padrão. Quase sempre ele tenta convencê-lo de que o que esteve fazendo não infringe o padrão de verdade, ou que, no caso de infringir, haja alguma desculpa especial. Ele alega que há alguma razão especial nesse caso particular, porque a pessoa que se sentou no lugar primeiro não deveria ocupá-lo, ou que as coisas eram bem diferentes quando ele recebeu o pedaço da laranja, ou que algum imprevisto o tem impedido de cumprir a sua promessa. Tudo nos leva a crer que ambas as partes tinham algum tipo de lei ou regra de justiça, comportamento digno ou moral, ou coisa do tipo, sobre o qual eles realmente concordam. E eles concordaram. Se não o tivessem feito, poderiam até mesmo lutar como animais, mas não conseguiriam brigar no sentido humano da palavra. O intuito da briga é mostrar que o outro está errado, mas não teria sentido fazer isso a menos que você e ele tivessem algum acordo sobre o que é certo e errado, da mesma forma como não tem sentido dizer que o jogador de futebol cometeu uma falta se não houvesse algum acordo sobre as regras de futebol. Ora, a lei ou regra sobre o certo e o errado costuma ser chamada de lei natural. Hoje, quando falamos da lei natural, normalmente estamos falando de coisas como gravidade, hereditariedade ou as leis da química. Todavia, quando os pensadores antigos chamaram a lei do certo e do errado de a lei natural,
Na verdade, estavam se referindo à lei da natureza humana. A ideia era que, da mesma forma que todos os corpos são governados pela lei da gravidade e os organismos por leis biológicas, a criatura chamada ser humano também tinha a sua lei, com uma grande diferença. Um corpo não pode escolher obedecer ou não à lei da gravidade, ao passo que uma pessoa pode escolher se obedece ou não à lei da natureza humana. Essa questão pode ser analisada por outro prisma. Qualquer pessoa está sujeita a diferentes conjuntos de leis, mas há apenas uma lei à qual ele tem a liberdade de desobedecer. Como corpo, ele está sujeito à gravidade e não pode desobedecê-la. Uma vez suspenso no ar, ele não tem outra opção a não ser cair como uma pedra. Como organismo, ele está sujeito a várias leis biológicas. Aqui, como os animais, ele não pode desobedecer. Isto é, ele não pode desobedecer aquelas leis que compartilha com outras coisas. Mas a lei que é peculiar à sua natureza humana, a lei que ele não compartilha com animais, vegetais ou coisas inorgânicas, é a que ele pode desobedecer, se assim desejar. Essa lei foi chamada de lei natural porque as pessoas acreditavam que todos a conhecessem por natureza e não precisavam ser ensinados por outros. É claro que eles não estavam dizendo que não seria possível encontrar um indivíduo estranho por aí que não a conhecesse, da mesma forma que você é capaz de encontrar pessoas que sejam daltônicas ou que não levam jeito para a música. Entretanto, tomando a raça como um todo, eles achavam que a ideia humana de comportamento digno fosse óbvia para todo mundo. Creio que eles estavam certos. Se não estivessem, então tudo o que dissemos sobre a guerra teria sido absurdo. Que sentido teria dizer que o inimigo está errado se o certo não for algo real que, no fundo, os nazistas conheciam tão bem quanto nós e tinham o dever de pôr em prática? Se não tivessem tido noção do que queríamos dizer com o certo e o errado, então, por mais que continuássemos tendo de combatê-los, não poderíamos culpá-los mais por isso do que pela cor do seu cabelo. Sei que algumas pessoas consideram a lei natural ou lei do comportamento digno, conhecida de todos os homens, sem fundamento, porque as diversas civilizações e os povos das várias épocas erigiram doutrinas morais muito diferentes. Mas isso não é verdade. Está certo que há diferenças entre as suas moralidades, mas estas nunca chegaram a se configurar como uma diferença total. Se alguém se desse ao trabalho de comparar o ensinamento moral dos antigos egípcios, dos babilônios, dos hindus, dos chineses, dos gregos e dos romanos, ficaria de fato impressionado com a semelhança que tem entre si e também em relação ao nosso ensinamento moral. Algumas das evidências disso estão reunidas em um apêndice de outro livro meu chamado A Abolição do Homem. Mas, para o nosso propósito atual, basta eu pedir ao leitor apenas para imaginar como seria uma moralidade totalmente diferente. Imagine um país em que as pessoas fossem admiradas por fugir da batalha ou que uma pessoa se orgulhasse de ter enganado todas aquelas que foram legais com ela. Seria o mesmo que tentar imaginar um país em que 2 mais 2 fosse igual a 5. Há discordância sobre as pessoas com quem você deve ser altruísta, se é apenas com a sua própria família, ou com seus conterrâneos, ou com todo mundo. Mas elas sempre concordaram que você nunca deve se colocar acima dos outros, uma vez que o egoísmo jamais foi algo que causasse admiração. As pessoas divergem quanto a se você deve ter uma única esposa ou 4, mas sempre concordaram que você não pode simplesmente ter qualquer mulher que desejasse. Mas o fato mais impressionante é o seguinte: mesmo que você consiga encontrar uma pessoa que afirme com toda certeza que não crê que haja realmente o certo e o errado, essa mesma pessoa vai apelar para isso logo em seguida. Ela poderá até quebrar a promessa que fez a você, mas se você tentar quebrar a sua com ela, num piscar de olhos, ela ficará reclamando que não é justo.
Uma nação pode até dizer que não liga para os tratados, mas então, no momento seguinte, ela passa a expor o seu caso, dizendo que aquele tratado particular que os outros querem quebrar era injusto. Entretanto, se os tratados não interessam, se não há tal coisa como o certo e o errado, em outras palavras, se não há lei natural, a lei da natureza humana, qual seria a diferença entre um tratado justo e outro injusto? Não foram eles mesmos que se traíram, mostrando que, por mais que falem contra ela, conhecem a lei natural como qualquer outra pessoa? Parece então que seremos forçados a aceitar que existe o certo e o errado. As pessoas podem muitas vezes enganar-se sobre eles, da mesma forma que as pessoas às vezes erram os cálculos. Mas isso não é uma mera questão de gosto ou opinião, mas de tabuada. Agora, se estamos de acordo com relação a isso, vou passar para meu próximo ponto, que é o seguinte: nenhum de nós observa a lei natural de fato. Se houver qualquer exceção entre vocês, peço desculpas. Melhor seria para eles ler outro livro, pois nada do que vou falar diz respeito a vocês. E agora voltemos aos seres humanos comuns. Espero que não entendam mal o que vou dizer, pois não quero dar nenhum sermão e Deus sabe que não pretendo ser melhor do que ninguém. Estou tentando apenas chamar a atenção para o fato de que este ano, ou este mês, ou mais provavelmente hoje mesmo, falhamos em adotar o tipo de comportamento que esperamos dos outros. Podemos usar qualquer desculpa. Aquela vez em que você foi injusto com seus filhos foi quando você estava muito cansado. Aquele negócio meio obscuro, aquele de que você quase se esqueceu, surgiu quando você estava muito apertado financeiramente. E o que você prometeu fazer para o bom e velho fulano e nunca fez? Bem, você jamais teria prometido fazê-lo se soubesse como estaria ocupado daquele dia em diante. E quanto ao seu comportamento com relação à sua esposa, ou marido, ou irmã, ou irmão? Se eu soubesse o quão irritantes eles poderiam ser, não me admiraria. E afinal, quem eu penso que sou? Eu não sou diferente em nada, isto é, não tenho muito sucesso em observar a lei natural. E quando alguém me diz que eu não a estou observando, logo me vem à mente uma lista interminável de boas desculpas. A questão neste momento não é se essas desculpas são boas. O fato é que elas são mais uma prova da profundidade da nossa crença na lei natural, quer ela nos agrade, quer não. Se não acreditássemos no comportamento digno, por que ficaríamos tão preocupados em dar desculpas por não termos nos comportado de maneira digna? A verdade é que acreditamos tanto, sentimos a regra da lei nos pressionando de tal forma que não conseguimos encarar o fato de que estamos quebrando-a e, consequentemente, tentando fugir da responsabilidade. Você acaba percebendo que é somente para o nosso mau comportamento que damos todas essas explicações. E é só o nosso mau humor que procuramos justificar pelo cansaço, pela ansiedade ou pela fome. Já o nosso bom humor atribuímos a nós mesmos. Estes são, então, os dois pontos que eu gostaria de destacar. Primeiro, que os seres humanos, de todos os cantos do mundo, têm essa ideia curiosa de que devem se comportar de determinada forma e não conseguem realmente não fazê-lo. Em segundo lugar, os indivíduos, na verdade, não se comportam dessa forma. Eles conhecem a lei moral, mas a transgridem. Esses dois fatos são a base de todo o pensamento claro sobre nós e o universo onde vivemos. Capítulo 2. Algumas objeções. Se os dois pontos apresentados são o nosso fundamento, é melhor, antes de prosseguirmos, parar um pouco e deixar esses fundamentos bem sólidos. Algumas cartas que recebi mostram que inúmeras pessoas consideram esse conceito de lei da natureza humana, ou lei moral, ou ainda regra de comportamento digno, difícil de entender. Algumas pessoas me escreveram dizendo, por exemplo, será que o que você chama de lei moral não seria simplesmente um instinto gregário? E será que ele não foi desenvolvido da mesma forma
que todos os nossos outros instintos? Neste momento, não nego que possamos ter um instinto gregário, mas não é a isso que estou me referindo quando falo em lei moral. Todos nós sabemos como é ter um instinto despertado, pelo amor materno, instinto sexual ou instinto por comida. Significa possuir um forte anseio ou desejo de agir de determinada maneira. É claro que às vezes sentimos precisamente esse tipo de desejo de ajudar outra pessoa, e sem dúvida, esse desejo é decorrente do instinto gregário. Mas sentir o desejo de ajudar alguém é bem diferente de sentir que você tem a obrigação de ajudá-la independentemente de sua vontade. Suponha que você ouça um grito por socorro de uma pessoa que esteja em perigo. Provavelmente você terá dois desejos: o de prestar ajuda, por causa do seu instinto gregário, e outro de manter-se fora de perigo, por causa do instinto de autopreservação. Mas encontrará dentro de si, além desses dois impulsos, uma terceira coisa que lhe diz que você deve seguir o impulso de ajudar e suprimir o impulso de fugir. Agora, essa coisa que faz você julgar entre dois instintos e que decide qual dos dois deve ser encorajado, não pode ser nenhum deles propriamente dito. Da mesma forma, você poderia dizer que a partitura musical que lhe diz que, em dado momento, deve tocar uma nota no piano e não outra equivale a uma das notas do teclado. A lei moral nos diz qual é o tom que devemos tocar, ao passo que nossos instintos não passam de teclas. Outra forma de se reconhecer que a lei moral não se reduz a um dos nossos instintos é a seguinte: sempre que dois instintos estão em conflito e não há nada na mente de uma criatura além disso, obviamente o mais forte dos dois prevalecerá. Todavia, nos momentos em que estamos mais conscientes da lei moral, normalmente parece que ela recomenda que optemos pelo lado mais fraco dos dois impulsos. Você provavelmente desejará ficar em segurança mais do que deseja ajudar uma pessoa que esteja se afogando. Mas a lei moral lhe diz para ajudá-la a si mesmo, e certamente ela muitas vezes nos diz para tentar tornar o impulso certo mais forte do que era naturalmente, não é mesmo? Ou seja, muitas vezes sentimos que é nosso dever estimular o instinto gregário, despertando nossa imaginação e provocando nossa comiseração, e assim por diante, a fim de termos força para fazer a coisa certa. Mas é claro que não estaremos agindo por instinto quando começamos a tornar o instinto mais forte do que era. Aquilo que lhe diz: seu instinto gregário está adormecido, desperte-o, e não pode ser o próprio instinto gregário. O que lhe diz qual nota do piano você deve tocar mais alto não pode ser essa própria nota. Aqui vai a terceira forma de reconhecê-la. Se a lei moral fosse um dos nossos instintos, teríamos de estar em condições de apontar alguns dos impulsos dentro de nós que sempre pudéssemos chamar de bom, que sempre estivesse de acordo com a regra de comportamento correto. Mas não estamos, pois não há entre os nossos impulsos nenhum que a lei moral já não tenha mandado suprimir e nenhum que ela já não tenha nos dito para encorajar. É um erro achar que qualquer de nossos impulsos, por exemplo, o amor materno ou o patriotismo, sejam bons e outros, como o sexo ou o instinto de luta, sejam ruins. Tudo o que estamos dizendo é que as ocasiões em que o instinto de luta ou o desejo sexual precisam ser reprimidos são mais frequentes do que aquelas de restrição do amor materno ou do patriotismo. Contudo, há situações em que é dever da pessoa casada encorajar seu impulso sexual e de um soldado estimular seu instinto de luta. E há também ocasiões em que o amor de uma mãe por seus filhos ou o amor de um indivíduo por seu próprio país tem de ser suprimido, pois, do contrário, isso poderá levá-los a cometer injustiça com os filhos de outras pessoas e com outros povos. Estritamente falando, não existe essa coisa de impulsos bons e maus. Voltemos ao piano.
Ele não tem dois tipos de teclas, as certas e as erradas, ou seja, toda e qualquer tecla é correta em determinado momento e errada em outro. Nesse sentido, a lei moral não é um único instinto ou conjunto de instintos, mas sim algo que produz um tipo de tom. O tom que denominamos bondade ou conduta correta, que direciona os instintos. Aliás, esse ponto tem enormes consequências práticas. A coisa mais perigosa que você pode fazer é pegar um impulso de nossa própria natureza e determiná-lo como regra a ser seguida a todo custo, pois todos eles, sem exceção, têm o poder de nos transformar em demônios se os estabelecermos como guias absolutos. Você pode até achar que o amor pela humanidade, em geral, seja livre desse perigo, mas não é. Se você deixar de lado o senso de justiça, logo estará quebrando acordos e forjando evidências pelo bem da humanidade, e se tornando, no final das contas, uma pessoa cruel e traiçoeira. Outros me escreveram dizendo: será que o que você chama de lei moral não é apenas uma convenção social, algo que nos foi incutido pela educação? Penso que haja um mal-entendido aqui. As pessoas que fazem esse tipo de pergunta normalmente estão partindo do pressuposto de que, se aprendemos algo com nossos pais e professores, então isso tende a ser uma mera invenção humana. Mas é claro que as coisas não são assim. Todos nós aprendemos a tabuada na escola. Já uma criança que tivesse sido criada numa ilha deserta não a conheceria. Mas certamente não se pode inferir disso que a tabuada seja uma simples convenção humana, algo que os seres humanos tenham inventado para si e poderiam ter feito diferente se o desejassem. Concordo inteiramente que aprendemos a regra de comportamento digno de pais e professores, e de amigos e livros, da mesma forma que aprendemos todas as outras coisas. Mas algumas coisas que aprendemos são meras convenções que poderiam ter sido diferentes. Aprendemos a nos manter do lado esquerdo da rua, mas a regra também poderia ter sido de nos mantermos à direita. E outras, como a matemática, são verdades reais. A questão é, a qual dessas classes pertence à lei da natureza humana? Há dois motivos para se afirmar que ela pertence à mesma classe que a matemática. A primeira é que, como eu disse no primeiro capítulo, embora haja diferenças entre as ideias morais de uma época ou de país e as de outro, as diferenças não são realmente muito grandes. Nem de perto tão grandes quanto a maioria das pessoas imagina. E você pode reconhecer a mesma lei agindo em todos. Já meras convenções, como as convenções sobre trânsito ou os tipos de roupas que as pessoas usam, podem diferir profundamente. A outra razão é a seguinte: se você considera as diferenças entre a moralidade de um povo e a de outro, não tende a pensar que a moralidade de um deles seja sempre melhor ou pior do que a de outro? Será que algumas das mudanças não foram para melhor? Se não, então certamente não poderia haver nenhum progresso moral. O progresso não quer dizer apenas mudança pura e simples, mas mudança para melhor. Então, se nenhum conjunto de ideias morais fosse mais verdadeiro ou melhor do que outro, não haveria sentido em preferir a moralidade civilizada à moralidade selvagem, ou a moralidade cristã à moralidade nazista. Na verdade, é claro que todos nós acreditamos que algumas moralidades sejam melhores que outras. Acreditamos que algumas pessoas que tentaram mudar as ideias morais de sua própria época foram o que chamamos de reformadores ou pioneiros. Pessoas que entendiam melhor a moralidade do que seus contemporâneos. Muito bem, então. No exato momento em que você diz que um conjunto de ideias morais pode ser melhor que outro, estará, na verdade, medindo ambos de acordo com um padrão, dizendo que um deles está mais em conformidade com aquele padrão do que o outro. Entretanto, o padrão que mede duas coisas é diferente da própria moralidade. Você está, na verdade, comparando ambos com alguma moralidade real, admitindo que algo é uma verdade real
independentemente do que as pessoas pensam e que as ideias de algumas pessoas se aproximam mais do que é o realmente certo do que outras. Ou vamos colocá-lo nos seguintes termos: se suas ideias morais podem ser mais verdadeiras e aquelas dos nazistas menos, deve haver algo, alguma moralidade real, de acordo com a qual sejam verdadeiras. A razão por que sua ideia de Nova York pode ser mais ou menos verdadeira do que a minha é que Nova York é um lugar real, que existe independentemente do que qualquer um de nós pense. Se ao pronunciar Nova York, cada um de nós quisesse dizer meramente a cidade que estou imaginando na minha mente, como é que se poderia supor que algum de nós tivesse ideias mais verdadeiras do que o outro? No fim das contas, não seria questão de verdadeiro ou falso. Da mesma forma, se a regra de comportamento digno significasse simplesmente o que cada nação decidisse aprovar, não faria sentido dizer que qualquer nação já tenha sido mais correta do que qualquer outra em seu julgamento. Assim como também não faria sentido dizer que o mundo possa se aperfeiçoar ou degenerar moralmente. Concluo, então, que embora a diferença entre as ideias das pessoas sobre o comportamento digno muitas vezes as façam suspeitar de que não há nenhuma lei de comportamento real natural, as questões relacionadas a esse assunto, sobre as quais somos obrigados a pensar, provam exatamente o contrário. Contudo, deixe-me dizer mais uma coisa antes de encerrar. Já encontrei pessoas que exageram nas diferenças porque não fazem distinção entre diferenças de moralidade e diferenças de crença sobre fatos. Por exemplo, uma pessoa me disse: há 300 anos as bruxas estavam sendo queimadas na Inglaterra. Será que isso foi obra do que você chama de regra da natureza humana ou conduta correta? Certamente a razão pela qual não executamos as bruxas hoje é que não acreditamos nessas coisas, porque se acreditássemos, se pensássemos de verdade que há pessoas por aí que tenham vendido a alma para o diabo e que, em troca, tenham recebido dele poderes sobrenaturais e estivessem usando esses poderes para matar os seus vizinhos ou levá-los à loucura, ou ainda trazer tempestades, certamente todos nós concordaríamos que, se há alguém que merece a pena de morte, seriam essas sórdidas traiçoeiras. Não há diferença de princípio moral aqui. A diferença é simplesmente de como se encaram os fatos. Não acreditar em bruxas pode representar um grande avanço da humanidade em termos de conhecimento. Quando pensamos que elas existem, não há avanço moral em não executá-las. Você não consideraria uma pessoa mais humana por parar de colocar ratoeiras se isso se devesse ao fato de ela ter deixado de crer que havia ratos na casa. Capítulo 3. A realidade da lei. Volto agora ao que disse no final do primeiro capítulo, isto é, que há duas coisas estranhas sobre a raça humana. Primeiro, que eles são perseguidos pela ideia de que há um tipo de comportamento que devem adotar que poderíamos chamar de justiça, ou decência, ou moralidade, ou lei natural. Segundo que, na verdade, eles não agem de acordo com ela. Agora, pode ser que você esteja se perguntando por que eu acho isso estranho, uma vez que para você, talvez seja a coisa mais natural do mundo. Você pode achar que fui particularmente duro com a raça humana. Afinal de contas, você pode dizer: o que eu chamo de quebrar a lei do certo e do errado ou da natureza significa apenas isto, que as pessoas não são perfeitas. E por que eu deveria esperar algo diferente? Essa seria uma boa resposta se o que eu estivesse tentando fazer fosse determinar a quantidade exata de culpa que nos cabe por não nos comportarmos como esperamos que os outros se comportem. Mas esse não é absolutamente o meu intuito. Nesse momento, não estou preocupado com a culpa. Estou apenas tentando descobrir a verdade. E desse ponto de vista, a própria ideia de algo ser imperfeito, de não ser o que deveria ser, tem certas consequências. Se considerarmos um objeto como uma pedra ou uma árvore,
Ele é o que é e parece não haver sentido em dizer que deveria ser outra coisa. É claro que você pode dizer que uma pedra não tem o formato certo, se você quiser usá-la para adornar um jardim, ou que uma árvore não é boa porque não lhe oferece a sombra que você esperava. Mas tudo o que você estará dizendo é que a pedra ou a árvore não está sendo adequada para algum propósito particular. Você não culpará tais objetos por isso, a menos que o faça em tom de deboche. Você terá consciência de que, consideradas as condições do tempo e do solo, a árvore não poderia ter ficado diferente. O que nós chamamos árvore má, do nosso ponto de vista, obedece a leis de sua natureza da mesma forma que uma árvore boa. Está vendo aonde quero chegar? O que estou querendo dizer é que aquilo que costumamos chamar de leis naturais, por exemplo, os modos como as condições climáticas trabalharam sobre a árvore, podem não ser leis no sentido estrito da palavra, mas apenas uma maneira de falar. Se você diz que as pedras, ao caírem, sempre obedecem à lei da gravidade, isso não é o mesmo que dizer que a lei não significa mais do que o que as pedras fazem sempre? Você não acha mesmo que, se deixar a pedra cair, ela vá se lembrar de repente de que tem ordens de cair no chão, não é? Você quer dizer apenas que ela simplesmente cai. Em outras palavras, você não pode ter certeza de que existe algo além dos próprios fatos. Alguma lei que determine o que deve acontecer, muito diferente do que de fato acontece. As leis da natureza, ao serem aplicadas a pedras ou a árvores, podem não significar nada além do que a natureza de fato faz. Mas se tomarmos a lei da natureza humana, a lei do comportamento digno, aí as coisas mudam. Essa lei certamente não quer dizer o que os seres humanos de fato fazem, pois, como eu disse anteriormente, muitos deles não obedecem a essa lei em absoluto. Aliás, nenhum deles a obedece completamente. A lei da gravidade lhe diz o que as pedras fazem se você as deixar cair, mas a lei da natureza humana lhe diz o que os seres humanos devem fazer e não fazem. Em outras palavras, ao lidar com seres humanos, entram em cena algumas outras questões que vão muito além dos fatos reais. Temos, por um lado, os fatos, como as pessoas se comportam, mas temos também algo mais, como eles devem se comportar. Não há necessidade de haver nada além de fatos em todo o universo. Os elétrons e as moléculas se comportam de determinada forma, o que leva a determinados resultados, e a história poderia terminar aí. Mas os seres humanos se comportam de determinada forma e a história não para por aí, pois você tem consciência o tempo todo de que eles deveriam se comportar de outro modo. Agora, isso é de fato tão típico que somos tentados a dar desculpas esfarrapadas. Por exemplo, podemos tentar fazer de conta que, quando dizemos que uma pessoa não deveria fazer o que está fazendo, é o mesmo que dizer que o formato da pedra é inadequado, isto é, o que essa pessoa está fazendo é inconveniente para você. Mas isso simplesmente não é verdade. Uma pessoa que esteja sentada no melhor lugar do trem, porque chegou lá primeiro, e outra que tenha se aproveitado da minha distração para tirar minha bagagem e se sentar, são ambos igualmente inconvenientes. Mas eu só vou reclamar do segundo caso, e não do primeiro. Não ficarei com raiva da pessoa que me fez tropeçar por acidente, exceto, quem sabe, por um instante antes de recuperar o controle. Mas ficarei bravo com quem tentar me fazer tropeçar, mesmo que não consiga, ainda que o primeiro tenha me machucado e o segundo não. Algumas vezes o comportamento que eu chamo de mau não é absolutamente inconveniente para mim. Na verdade, é bem o contrário. Em uma guerra, ambos os lados poderão achar um traidor do lado oposto muito útil, mas por mais que eles possam usá-lo e pagá-lo, vão se referir a ele como um verme humano. Portanto, você não pode dizer que o que chamamos de comportamento digno nos outros seja simplesmente o comportamento que pareça ser útil para nós. E no que diz respeito à nossa própria boa conduta, parece-me óbvio
que não se trata simplesmente daquela que nos traga vantagens. Trata-se, isto sim, de ficar contente com 30 shillings, quando poderíamos ter ganhado 3 libras, de fazer a lição de casa de forma honesta, quando seria mais fácil copiar, de deixar a garota em paz, quando na verdade estávamos com vontade de ir para a cama com ela, de frequentar lugares perigosos, quando se poderia ir para lugares bem mais seguros, de cumprir as promessas que preferiria não ter feito, e de dizer a verdade mesmo que isso nos faça parecer bobos. Certas pessoas dizem que, embora a conduta digna não traga vantagem para o indivíduo em determinado momento, ainda assim traz vantagem para a raça humana como um todo, e que, consequentemente, não há mistério em torno disso. Afinal de contas, os seres humanos têm algum bom senso e reconhecem que só é possível ter segurança ou felicidade real em uma sociedade em que todos joguem limpo, e que isso se dá porque reconhecem que tentam se comportar de maneira digna. Agora, é claro que é perfeitamente verdade que a segurança e a felicidade só podem vir de indivíduos, classes e nações que são honestas, jogam limpo e são gentis umas com as outras. Essa é uma das verdades mais importantes do mundo, mas seria um equívoco tomá-la como explicação para como nos sentimos com relação ao certo e ao errado. Se alguém fizesse a seguinte pergunta: por que eu deveria ser altruísta? E você respondesse: porque isso é bom para a sociedade. Poderíamos perguntar em seguida: por que eu deveria me importar com o que é bom para a sociedade se isso não me trouxer nenhuma vantagem pessoal? Então você precisaria dizer: porque você deve ser altruísta. O que simplesmente nos traz de volta ao ponto de onde partimos. Você está dizendo a verdade, mas não está chegando a lugar nenhum. Se alguém perguntasse qual é a graça de jogar bola, não seria uma boa resposta dizer que é para marcar gols, pois tentar marcar gols representa o jogo em si e não o motivo do jogo, e você estaria dizendo apenas que o futebol é futebol, o que é verdade, mas que não precisa ser dito. Da mesma forma, se alguém perguntar qual é a graça de se comportar com decência, não será uma boa resposta dizer que é para fazer bem à sociedade, pois tentar beneficiar a sociedade, ou em outras palavras, ser altruísta, pois sociedade não quer dizer nada mais do que as outras pessoas. É uma das coisas em que o comportamento digno consiste. Tudo o que você está dizendo realmente é que o comportamento digno é o comportamento digno. Você teria dito a mesma coisa se falasse que o ser humano deve ser altruísta e parado por aí. E é nesse ponto que eu paro. As pessoas devem ser altruístas, devem jogar limpo. Não que elas sejam ou gostem de ser altruístas, mas é o que elas deveriam ser. A lei moral ou lei da natureza humana não é simplesmente um fato sobre o comportamento humano, assim como a lei da gravidade é ou poderia ser simplesmente um fato sobre como os objetos pesados se comportam. Por outro lado, não se trata de mera fantasia, pois não podemos nos livrar da ideia e a maioria das coisas que dizemos e pensamos sobre os seres humanos se reduziriam a bobagens se o fizéssemos. E não se trata simplesmente de uma afirmação sobre como gostaríamos que a humanidade se comportasse para nossa própria conveniência, pois o comportamento que chamamos de mau ou injusto não é exatamente o mesmo que o comportamento que achamos conveniente. Aliás, pode ser até o oposto. Consequentemente, essa regra do certo e do errado, ou lei da natureza humana, ou como quer que você queira chamá-la, deve ser de uma forma ou de outra real, algo que existe de verdade, que não seja inventado por nós. E ainda assim, não se trata de um fato no sentido comum, da mesma forma que o nosso comportamento real é um fato. Parece que teríamos de começar a admitir que existia mais de um tipo de realidade, que nesse caso particular haja algo muito além dos fatos comuns do comportamento humano, e ainda assim definitivamente bem real. Uma lei real que nenhum de nós construiu, mas que exerce uma pressão sobre nós.
Capítulo 4. O que está por trás da lei? Vamos resumir o que vimos até aqui. No caso de pedras e árvores e coisas desse tipo, o que chamamos de leis da natureza pode não passar de um modo de falar. Quando você diz que a natureza é governada por certas leis, isso significa apenas que a ela de fato se comporta de determinada forma. Tais leis podem não ser algo real, ou seja, podem não ser nada além de fatos que observamos. Mas, no caso dos seres humanos, vimos que as coisas não funcionam assim. As assim chamadas leis da natureza humana, ou do certo e errado, têm que ser algo que vá além dos fatos reais do comportamento humano. Nesse caso, além dos fatos reais, você terá algo mais, uma lei real que não foi inventada por nós e a qual sabemos que temos de obedecer. Neste momento, gostaria de levar em consideração o que isso nos diz sobre o universo em que vivemos. Desde que as pessoas começaram a pensar, elas se perguntam o que é realmente esse universo e como ele veio a existir. E de forma muito básica, duas visões passaram a ser sustentadas. Primeiro, há o que chamamos de visão materialista. As pessoas que assumem essa visão pensam que a matéria e o espaço simplesmente existem e sempre existiram. Ninguém sabe por quê. E que a matéria, ao comportar-se de certas maneiras fixas, simplesmente passou a produzir criaturas como nós, as quais, com muita sorte, eram capazes de pensar. Numa chance em 1000, algo colidiu com o nosso Sol e fez com que produzisse os planetas. E por outra chance em 1000, todos os produtos químicos necessários à vida e à temperatura certa surgiram em um desses planetas. E assim, uma porção da matéria dessa Terra ganhou vida. E então, por uma série muito longa de acasos, as criaturas vivas se desenvolveram até se tornarem coisas muito parecidas conosco. A outra visão é a religiosa. De acordo com ela, o que está por trás do universo é mais parecido com uma mente do que qualquer outra coisa que conhecemos. Isto é, trata-se de algo consciente que tem propósitos e preferências. De acordo com essa visão, esse ser criou o universo, parcialmente com propósitos que desconhecemos, mas em parte, em todo caso, para produzir criaturas semelhantes a ele, ou seja, semelhantes a ele no sentido de possuir mentes. Por favor, não pense que algumas dessas visões tenha sido sustentada há muito tempo e que a outra tenha tomado o seu lugar gradativamente. Ambas as visões aparecem por onde quer que tenha havido homens pensantes. E mais, não é possível descobrir qual dessas visões, no seu sentido comum, é a correta do ponto de vista científico. A ciência funciona com base em experimentos e observa o comportamento das coisas. Toda afirmação científica, no longo prazo, por mais complicada que pareça, na verdade significa algo como: eu apontei o telescópio para essa ou aquela parte do universo às 2h20 do dia 15 de janeiro e vi isso ou aquilo. Ou, coloquei tal material em um becker e o aqueci a determinada temperatura e aconteceu isso ou aquilo. Não pense que estou contrariando a ciência. Apenas estou dizendo qual é a tarefa dela. E quanto mais científica for uma pessoa, mais, creio eu, ela concordaria comigo que esse é o seu papel. E trata-se inclusive de uma tarefa bastante útil e necessária. Mas a razão pela qual as coisas acontecem, e se há alguma coisa por trás do que a ciência observa, algo de natureza diferente, essas não são questões científicas. Se há algo por trás, então, ou isso terá de permanecer totalmente desconhecido ao ser humano, ou então terá de tornar-se conhecido de maneira diferente. A ciência não pode afirmar se uma coisa existe ou não, e os verdadeiros cientistas normalmente não fazem esse tipo de pergunta. Em geral, são jornalistas e escritores de romances populares que entram nesses méritos a partir de informações coletadas em manuais de ciência populares e superficiais. Afinal de contas, trata-se, na verdade, de uma questão de senso comum. Supõe-se que a ciência jamais se torne completa
a ponto de saber todas as coisas de todo o universo. Não está claro que questões como por que existe o universo? Por que ele funciona como funciona? Será que ele tem algum sentido? Permaneceriam da mesma maneira? Agora, nossa posição seria bem desesperadora se não fosse por um detalhe. Há uma coisa, e somente uma, em todo o universo, sobre a qual sabemos mais do que poderíamos extrair da observação externa. Essa coisa é o ser humano. Não nos limitamos a observar os homens meramente de fora. Nós somos seres humanos. Nesse caso, temos, por assim dizer, informações internas. Nós o conhecemos por dentro. Por esse motivo, sabemos que os homens estão debaixo de uma lei moral que não foi criada por eles e de que não conseguem esquecer, mesmo que tentem, e a qual sabem que devem obedecer. Note o seguinte ponto. Qualquer um que estude o ser humano de fora, da mesma forma que estudamos a eletricidade ou repolhos, sem conhecer nossa linguagem e, consequentemente, sem estar em condições de obter qualquer conhecimento de dentro da nossa parte, mas apenas observando o que fazemos, nunca desconfiaria de que possuímos essa lei moral. Como poderia? Pois só o que a sua observação mostraria é o que ele faz, e a lei moral é sobre o que ele deve fazer. Do mesmo modo, se houvesse além dos fatos observados no caso de pedras ou das condições climáticas, nós, ao estudá-las de fora, nunca poderíamos esperar fazer tal descoberta. A questão toda, então, é a seguinte: queremos saber se o universo simplesmente é o que é, sem nenhum motivo especial, ou se há um poder por trás dele que faz com que seja o que é, uma vez que esse poder, se é que existe, não seria o dos fatos observados, mas uma realidade que os cria, pois nenhuma mera observação dos fatos pode identificá-lo. Só há um caso que nos permite saber se há algo mais, a saber, o nosso próprio caso. E nesse único caso, constatamos que há. Ou viramos do avesso. Se houvesse um poder controlador fora do universo, ele não poderia se mostrar para nós como um dos fatos que se dão do lado de dentro do universo. Não mais do que um arquiteto de uma casa poderia realmente ser uma de suas paredes, uma escada ou uma lareira dentro da casa. A única forma pela qual poderíamos esperar que isso se revelasse em nós seria por meio de uma influência ou um mandamento que nos induzisse a nos comportarmos de determinada maneira. E isso é precisamente o que encontramos dentro de nós. E isso não deveria fazer com que levantássemos suspeitas? No único caso em que você pode esperar obter uma resposta, esta seria com certeza sim. E nos outros casos, em que você não consegue obter uma resposta, pode reconhecer por que não obtém. Suponha que alguém me perguntasse, ao ver um homem de uniforme azul descendo a rua e deixando pequenos pacotes de papelão nas casas, por que eu suponho que eles contenham cartas? Minha resposta seria: porque sempre que ele deixa um pacote assim para mim, eu constato que ele contém uma carta. E se ele então contestasse: mas você nunca viu todas essas cartas que pensa que as outras pessoas estão recebendo? Eu responderia: é claro que não, e nem esperaria ver, pois elas nem estão endereçadas a mim. Estou explicando os pacotes que não estou autorizado a abrir por aqueles que posso abrir. O mesmo vale para essa questão. O único pacote que estou autorizado a abrir é o da humanidade. Quando faço isso, especialmente quando abro esse ser humano particular chamado eu, descubro que não existo por mim mesmo, que estou debaixo da lei, que alguém ou alguma coisa deseja que eu me comporte de certa maneira. É claro que não penso que, se eu conseguisse entrar em uma pedra ou em uma árvore, eu fosse encontrar exatamente a mesma coisa, da mesma forma que não acredito que todas as outras pessoas da rua recebam as mesmas cartas que eu. Devo ter a expectativa, por exemplo, de que a pedra seja obrigada a obedecer à lei da gravidade, de que, enquanto o remetente das cartas simplesmente me manda obedecer à lei da minha natureza humana, ele compele a pedra a obedecer às leis da sua natureza pétrea.
mas devo ter a expectativa de supor que haja um remetente em ambos os casos, um poder por trás dos fatos, um diretor, um guia. Não pense que estou indo rápido demais, pois ainda nem cheguei perto do Deus da teologia cristã. Tudo o que obtive até aqui é algo que está dirigindo o universo e que aparece em mim como uma lei que me impele a fazer a coisa certa e que me faz sentir responsável e desconfortável quando ajo mal. Parece-me que é forçoso presumir que se trata de algo mais parecido com uma mente do que com qualquer outra conhecida, porque, afinal de contas, a única outra coisa que conhecemos é a matéria, e nunca se viu uma porção de matéria dando instruções. Mas é claro que esse algo não precisa ser muito parecido com uma mente, muito menos como uma pessoa. No próximo capítulo, veremos se é possível descobrir algo mais sobre isso. Mas aqui vale uma ressalva. Houve muita conversa mole sobre Deus nos últimos 100 anos. Não é isso que estou oferecendo. Esqueça tudo isso. Nota: para manter essa parte suficientemente breve para ir ao ar, mencionei apenas a visão materialista e a visão religiosa, mas para completar o quadro, devo mencionar a visão intermediária chamada filosofia de força vital, ou evolução criativa, ou evolução emergente, cujas exposições mais astuciosas se encontram nas obras de Bernard Shaw, enquanto as mais profundas estão nas obras de Bergson. As pessoas que defendem essa visão dizem que as pequenas variações pelas quais a vida nesse planeta evoluiu, das formas mais inferiores para o homem, não foram devidas ao acaso, mas à aspiração ou intencionalidade da força vital. Quando as pessoas dizem isso, temos de pedir que esclareçam se por força vital elas entendem algo dotado de intelecto ou não. Se houver intelecto, então, uma mente que traga a vida à existência e que a leve à perfeição nada mais é do que um Deus. E a sua visão é assim idêntica à religiosa. Se não houver intelecto, então, qual é o sentido de dizer que algo desprovido de intelecto aspira ou tem uma intencionalidade? Isso me parece fatal à sua visão. Uma razão por que muitas pessoas julgam a evolução criativa tão atraente é que ela nos dá muito do conforto emocional de crer em Deus sem assumir as consequências menos agradáveis disso. Quando você estiver se sentindo bem disposto, o sol estiver brilhando e você não quiser acreditar que o universo todo seja uma mera dança mecânica de átomos, é reconfortante pensar nessa grande força misteriosa agindo ao longo dos séculos e carregando-o em sua crista. Se por outro lado você desejar fazer algo um tanto desprezível à força vital, sendo apenas uma força cega, sem moral e desprovida de intelecto, nunca irá interferir na sua vida da mesma forma que aquele Deus inquietante sobre o qual aprendemos quando éramos crianças. A força vital é uma espécie de Deus domesticado. Você pode acioná-lo quando bem entender, sem que ele o incomode. Você tem todas as emoções da religião e nenhum custo. Será a força vital a maior obra do desejo reprimido que o mundo já viu? Capítulo 5. Temos motivos para nos sentir incomodados. Encerrei o último capítulo com a noção de que na lei moral, alguém ou algo que esteja além do universo material estivesse realmente nos alcançando. E imagino que quando cheguei a esse ponto, alguns de vocês ficaram um pouco aborrecidos. Você pode até ter pensado que estou lhe vendendo gato por lebre, ou seja, que eu tivesse vendido por filosofia o que se revelou uma conversa fiada sobre religião. Você pode ter se sentido preparado para me dar ouvidos, desde que acreditasse que eu não tinha nada de novo a dizer. Mas se isso se revelasse como apenas religião, bem, o mundo já tentou isso e você não pode fazer o relógio voltar atrás. Se alguém está se sentindo assim, gostaria de lhe dizer 3 coisas. Primeiro, quanto a fazer o relógio voltar atrás.
Você pensaria que eu estou brincando se dissesse que você pode atrasar o relógio e que, se ele estiver marcando errado a hora, isso seria uma coisa muito sensata de se fazer? Mas gostaria de deixar de lado toda essa analogia dos relógios. Todos nós desejamos progredir, mas o progresso significa chegar mais perto de onde você deseja estar. Contudo, se você tomou um atalho errado, então seguir em frente não vai levá-lo para mais perto. Se você estiver no caminho errado, o progresso significará dar meia volta e retornar ao caminho certo. E nesse caso, a pessoa que voltar atrás mais rápido será também a mais progressista. Todos nós já vimos esse fenômeno acontecer na aritmética. Sempre que começo um cálculo errado, quanto mais cedo eu perceber, voltar atrás e começar de novo, mais rápido poderei continuar. Não há nada de progressista em ser cabeça dura e se recusar a admitir o erro. E penso que, se você analisar as condições atuais do mundo, fica muito claro que a humanidade tem cometido um grande erro. Estamos no caminho errado. E se isso for verdade, teremos de voltar atrás, pois esse é o meio mais rápido de progredir. Em segundo lugar, não se trata aqui exatamente de uma conversa fiada religiosa. Ainda nem chegamos ao ponto de falar do Deus de qualquer religião verdadeira, muito menos do Deus daquela religião particular chamada cristianismo. Chegamos até agora tão somente a um alguém ou alguma coisa que está por trás da lei moral. Não estamos tirando nada da Bíblia ou das igrejas, mas sim tentando ver o que podemos descobrir sobre esse alguém por conta própria. E gostaria de deixar bem claro que o que descobrimos por conta própria nos deixa chocados. Temos duas pequenas pistas sobre esse alguém, e uma delas é o universo que ele criou. Se essa fosse nossa única pista, então deveríamos concluir que ele é o grande artista, pois o universo é um lugar muito bonito, mas também bastante impiedoso e pouco amigo do homem, pois o universo é um lugar muito perigoso e terrível. A outra pista é a lei moral que ele pôs nas nossas mentes, e essa é uma prova melhor do que a outra, porque se trata de informação interna. Você descobrirá mais sobre Deus a partir da lei moral do que do universo em geral, da mesma forma que descobrirá mais sobre o homem ouvindo sua conversa do que observando uma casa que ele tenha construído. Nesse sentido, podemos concluir, a partir desse segundo indício, que o ser por trás do universo está intensamente interessado na conduta certa, no jogo limpo, em altruísmo, em coragem, em boa-fé, em honestidade e em veracidade. Nesse sentido, devemos concordar com a afirmação feita pelo cristianismo e por algumas outras religiões de que Deus é bom. Mas não vamos atropelar as coisas. A lei moral não nos dá qualquer motivo para pensar que Deus é bom, no sentido de ser indulgente ou afável ou compassivo. Não há nada de complacente na lei moral. Ela é implacável. Ela lhe diz o que deve ser feito e pronto, sem ligar para o quanto isso poderá ser doloroso ou perigoso ou difícil de fazer. Se Deus for como a lei moral, então ele não é afável. Não adianta nada a essa altura alegar que o que você quer dizer com um Deus bom seja um Deus capaz de perdoar. Você estará indo rápido demais. Só uma pessoa é capaz de perdoar, e ainda não chegamos a um Deus pessoal. Apenas há um poder por trás da lei moral que é mais parecido com uma mente do que qualquer outra coisa. Mas ele pode ser ainda muito diferente de uma pessoa. Se for uma mente puramente impessoal, pode não haver sentido em pedir que ela lhe faça concessões ou que o faça vista grossa, da mesma forma que não faz sentido pedir a tabuada que faça vista grossa quando você tiver errado a conta. De qualquer forma, você poderá chegar a um resultado errado. Tampouco adianta dizer que, se houver um Deus desse tipo, uma bondade impessoal e absoluta, então nesse caso você não gosta dele,
e não vai se importar com ele, pois o problema é que uma parte de você está do lado dele e realmente concorda com a sua desaprovação com relação à cobiça, trapaça e exploração humana. Você pode querer que ele abra uma exceção em seu caso, para deixar que passe só dessa vez. Mas, no fundo, você sabe que o poder por trás do mundo real inalteravelmente tende a detestar esse tipo de comportamento, pois, do contrário, ele não poderia ser bom. Por outro lado, sabemos que, se existir uma bondade absoluta, ela deve odiar a maior parte das coisas que fazemos. Esse é o vício a que estamos presos. Se o universo não for governado por uma bondade absoluta, então todos os nossos esforços são vãos no longo prazo. Mas se for, então, estamos nos tornando inimigos dessa bondade todos os dias e não temos chance nenhuma de agir melhor amanhã. E assim, mais uma vez, nosso caso é irremediável. Estamos perdidos com ou sem ele. Deus é o nosso único alento, mas é também o terror supremo. A coisa de que mais necessitamos e aquela da qual mais desejamos fugir. Ele é o nosso único aliado possível, e nos tornamos seus inimigos. Para algumas pessoas, a ideia do encontro face a face com o bem absoluto parece divertido. Elas precisam refletir melhor, pois estão só brincando de religião. Ou a bondade é nossa maior segurança ou nosso maior perigo, dependendo da forma como você vai reagir a ela. E nossa reação tem sido a mais errada possível. Vamos agora ao meu terceiro ponto. Quando optei por chegar aonde queria dando essas voltas, não estava querendo lhe passar a perna. Eu tinha outra motivação. Minha razão para isso é que o cristianismo simplesmente não faz sentido até você encarar o tipo de fatos que descrevi. O cristianismo diz às pessoas que devem se arrepender e lhes promete perdão. Por isso, ele não tem nada a dizer, até onde sei, aquelas pessoas que acham que não têm do que se arrepender e que não sentem que precisam de perdão. Somente depois que você percebe que existe uma lei moral real e um poder por trás dessa lei e se dá conta de que violou tal lei e cometeu alguns erros contra esse poder, é só depois de tudo isso e nenhum instante antes disso que o cristianismo começa a falar a sua língua. Quando você sabe que está doente, dá ouvidos ao médico. Quando você tiver se dado conta de que nossa condição é desesperadora, começará a compreender do que os cristãos estão falando. Eles explicam como chegamos ao nosso estado presente, tanto de ódio quanto de amor à bondade, além de também explicar como Deus pode ser essa mente impessoal por trás da lei moral, e ainda assim ser ao mesmo tempo uma pessoa. Eles lhe contam como as exigências dessa lei, que nem eu nem você conseguimos cumprir, foram cumpridas no nosso lugar, como o próprio Deus se tornou um ser humano para salvar a humanidade da desaprovação de Deus. Essa é uma velha história, e se você quiser se debruçar sobre ela, sem dúvida, consultará pessoas que têm mais autoridade para falar sobre ela do que eu. Tudo o que eu estou fazendo é pedir às pessoas que encarem os fatos, de compreender as questões que o cristianismo alega responder, pois tais fatos são bastante assustadores. Gostaria de poder dizer algo mais agradável, mas devo falar o que penso ser a verdade. É claro que concordo que a religião cristã é, no longo prazo, algo que confere um consolo inexprimível. Mas ela não começa pelo consolo, mas sim com a consternação que tenho descrito, e não adianta de nada tentar obter esse consolo sem antes passar por tal desalento e consternação. Na religião, da mesma forma que na guerra e em todo o restante, o consolo é algo que você não consegue alcançar quando estiver buscando-o diretamente. Se você sair em busca da verdade, poderá encontrar consolo no final. Se sair em busca de consolo, não alcançará nem o consolo nem a verdade. Apenas conversa mole e ilusões, para começo de conversa, os quais acabarão no desespero. A maioria de nós
já superou a euforia anterior à guerra no que diz respeito à política internacional. Está na hora de fazermos o mesmo com a religião. Não esqueça de inscrever-se no canal, ative o sininho para receber todas as notificações, avalie e compartilhe.